A paz do Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos à aula 7 do nosso curso sobre os reis de Israel. Bem, se você tem nos acompanhado até agora, então você já sabe que hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho maior e especial, falando sobre o domínio do Império Assírio e sobre a queda de Israel. Mais uma vez eu recomendo que, se você tiver qualquer dúvida, se você não conseguiu entender alguma parte da aula passada, volta lá, assiste o vídeo de novo, faça anotações. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não foi bem respondida, coloque aqui nos comentários que eu vou responder mais tarde. E é claro, já pode pegar a sua Bíblia, pode pegar também o seu caderno para fazer as suas anotações. Como eu comentei antes com vocês, a partir de agora nós temos a participação de alguns profetas na história dos reis, incluindo Isaías, e eu não tenho tempo aqui de sentar com vocês, analisar os capítulos de cada um dos profetas, então eu vou citar alguns, e se você quiser você pode pausar o vídeo, abrir sua Bíblia e dar uma conferida antes de continuar. Então, como nós temos uma aula bem grande hoje, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte nós vamos começar falando sobre o Império Assírio. E é muito importante porque, apesar de algumas pessoas conhecerem bem a história bíblica, eu vejo que muita gente tem dificuldade de diferenciar os impérios assírio, babilônico. Algumas pessoas confundem os assírios com os sírios. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa diferença e vamos encontrar um pouquinho com a história. Se você já está há algum tempo fora da escola, você vai ter que relembrar algumas coisas hoje comigo. Então nós vamos começar agora a parte 1 sobre o Império Assírio. Pois bem, a civilização assíria, ela começou, na verdade, com uma cidade-estado chamada Assur ou Ashur, dependendo da pronúncia, e daí que vem o nome Assírios. Essa civilização ela se desenvolveu mais ou menos ali onde fica no norte do Iraque atual e no sudeste da Turquia. E os assírios eles eram um povo semítico. Eles, na época de Israel, quando eles entram em contato com Israel e com Judá, eles falavam majoritariamente o aramaico, e nessa época o aramaico ainda não era a língua mais falada em Israel nem em Judá. Nessa época ainda era o hebraico. Pois bem, a cidade de Assur ela ficou sob o domínio dos sumérios por muito tempo. Mas quando a civilização suméria começou a declinar, a cidade ganhou sua independência. A história dos assírios geralmente é dividida entre 3 períodos: o Império Antigo, o Império Médio e o Império Neo-Assírio. Esses nomes eu traduzi de uma forma mais livre. Se você for procurar os termos técnicos, podem ser um pouquinho diferentes. Mas o que basicamente significa que cada um desses períodos vai representar uma fase da história dos assírios. E a fase em que os assírios entram em contato mais direto com Israel e com Judá é nesse aqui, o Império Neo-Assírio. Então, para começar, o Império Antigo ou a Antiga Assíria, ele vem logo depois que essa cidade de Assur conquista sua independência. Você tem, então, essa cidade sendo governada por governadores, não são necessariamente reis, uma população assim bem fraca, bem pequena. E você tem, então, essa cidade sendo conquistada e dividida basicamente entre 2 grandes impérios na época, que eram, no caso, o Império Babilônico, que era liderado na época por Hammurabi, e o Império de Mitanni. E esses 2 impérios eles vão basicamente rachar a cidade de Assur. O Império Médio, ou a Assíria Média, como você quiser, ele marca justamente esse período em que o Império de Mitanni começa a decair, e o Império Babilônico também, após a morte de Hammurabi. E a cidade de Assur consegue finalmente conquistar a sua independência. E você tem, então, um governante, não precisa gravar o nome, mas o nome dele é Assur-ubalite I, e ele vai basicamente querer o reconhecimento diplomático dos reis do Egito e da Babilônia, o reconhecimento daquela região. Os seus sucessores eles vão progressivamente alargando esse território que pertence aos assírios, até que eles vão conquistar o reino de Mitanni, que anteriormente tinha dominado aquela região. O reino de Mitanni ele também poderia ser associado com os hititas, que a gente vai ver muito mais para frente na história de Davi e na história do povo de Israel e de Judá. Eventualmente eles vão se expandir, eles vão conquistar a região que pertencia à Babilônia, eles vão chegar à costa do Mediterrâneo e eles vão crescer rapidamente, vão se expandir rapidamente
Se eu conseguir, eu vou colocar um mapa aqui para vocês verem mais ou menos a expansão deles. Mas eles vão começar a se expandir naquela região e de repente eles vão parar. E a razão deles terem parado subitamente foi porque eles tiveram uma série de problemas com povos vizinhos, especialmente com os sírios, que também são chamados de arameus. E por causa dessa ameaça que eles tiveram, eles pararam de se expandir e eles só voltariam a se expandir posteriormente, a partir do século IX. E é aí que nós entramos no Império Neo-Assírio, que é esse momento mais fundamental para a nossa aula. O Império Neo-Assírio, ele basicamente começa ali por volta da Idade do Ferro, na Era do Ferro, e ele vai então se dar desse momento de expansão, que vai começar no século IX, até a queda do Império Assírio. É nesse período que a Assíria vai chegar à sua maior expansão geográfica. E novamente, se eu conseguir botar o mapa para vocês, vocês vão ver que eles pegaram uma região considerável ali daquele meio. Nesse período também, você vai ter a Assíria ganhando muito fama por ser um império violento. E a razão disso é porque a Síria foi basicamente revolucionária em termos de guerra. Eles construíam máquinas de cerco que eram inovadoras naquele período. Eles também tinham uma tecnologia e uma doutrina militar que era nova naquela época, o que fazia que eles fossem basicamente uma máquina de guerra naquela região. Eles conquistavam muito rapidamente, eles possuíam uma produção em massa de armas de ferro, o que fazia do exército deles extremamente poderoso e extremamente temido naquela região. Então, e também havia, sim, uma questão de que as práticas contra os seus rivais tendiam a ser um pouco cruéis, algumas envolvendo esfolamento ou empalação. Então, havia, sim, medo em relação a eles, mas eles não foram um povo simplesmente violento. Geralmente, quando se fala dos assírios, a gente fala muito sobre Jonas e sobre como ele foi para Nínive e ficou com medo dos assírios, mas os assírios também eram um povo com uma cultura muito rica, e eles investiram muito na escrita e em criação de livrarias. É através de muitos desses escritos que nós temos outras visões a respeito de eventos que também são retratados na Bíblia, como nós vamos ver mais para frente. O que acontece é o seguinte: nesse período, cada rei que chegava ao poder construía uma nova capital. E cada capital era mais bonita e mais esplendorosa do que a anterior. Então a capital da Assíria nesse período vai ficar pulando de um lugar para o outro, até que você vai ter Senaqueribe construindo um palácio novo em Nínive, que vai se tornar então a capital do império. Você também pode ver outras capitais em Assur, em Calá, e que também é chamada de Nimrod. E é nesse período que o Império Assírio vai retomar a Babilônia e ele vai lançar seus ataques contra a região da Palestina e a região de Israel. Até pouco tempo atrás, nas nossas outras aulas, eu vinha falando com vocês que houve um período em que os assírios estavam voltados para o outro lado. Foi aquele período do Hazael, o rei da Síria, que assolou muito Israel após ali a morte da família de Acabe. Nesse período, os assírios estavam conquistando para o lado de lá, voltados mais para a Babilônia, mas eles então começam a se voltar para cá. E é agora que começam os problemas. A gente vai ter alguns reis que vão ser mencionados aqui na nossa história. É interessante que vocês guardem os nomes, mas em geral você vai ver muitos nomes se repetindo. Você vai ter Sargão II, que vai ser mencionado em várias inscrições como aquele que vai conquistar e saquear as cidades de Israel. Provavelmente é durante o reinado de Sargão que você tem a queda de Israel e de Samaria. E você vai ter o sucessor, que é o filho dele, chamado Senaqueribe, que vai estar envolvido na batalha por Jerusalém, com Ezequias. Agora, mais uma vez, eu quero lembrar vocês que falar sobre história antiga é muito complicado, ainda mais com um tamanho limitado de fontes. Então, algumas coisas aqui, algumas datas podem ser diferentes, alguns nomes podem ser diferentes. Inclusive na Bíblia cronológica você tem algumas inscrições que dizem nós não sabemos a data onde isso aconteceu. Então eu estou tentando aqui simplificar para vocês numa linha do tempo um pouquinho mais coesa do que na verdade pode ter sido. Pois bem, depois que a Assíria termina esse processo de conquista que nós vamos ver hoje, ela vai voltar a se expandir e vai invadir o Egito. Mas, eventualmente, o Império Assírio vai começar a ter que lidar com uma série de rebeliões, inclusive rebeliões relacionadas à Babilônia e aos Medos também.
O exército assírio ele não vai conseguir conter a pressão dos medos e dos babilônios e, eventualmente, eles vão se tornar independentes. Os babilônios vão se tornar independentes sob o reinado de Nabopolassar, que é, então, aquele que vai vir antes de Nabucodonosor e outros que a gente conhece. Os medos, os babilônios e os persas vão invadir a capital, Nínive, vão destruir a cidade e vão fazer, então, o império cair. Bem, algumas cidades vão sobreviver a essa queda do Império Assírio, elas vão se manter, a população vai continuar existindo, outros impérios vão se levantar naquela região e, eventualmente, após os eventos do Novo Testamento, com a morte de Cristo e o crescimento do cristianismo, você vai ter, então, muitos assírios se convertendo ao cristianismo. Eles vão ser alguns dos primeiros povos da região que vão se converter. E, inclusive, os assírios, eles são cristãos até os dias de hoje. E eles vivem agora espalhados naquela região ali do Iraque, da Turquia. Inclusive durante a época da Primeira Guerra Mundial, onde você tinha o Império Otomano, que dominou toda aquela região, muitos dos assírios foram massacrados no genocídio armênio. Os armênios são outro povo que vivia naquela região, eles também eram cristãos. E os assírios e os armênios, eles foram então mortos nesse genocídio contra essas minorias étnicas e religiosas. E eles existem basicamente até os dias de hoje. E eles preservam então uma cultura cristã bem diferente das outras daquela região. E essa é basicamente uma introdução bem rápida ao Império Assírio. Nós vamos então agora à nossa segunda parte. Chegamos então à parte 2 da nossa aula e agora nós vamos falar sobre a queda de Israel e também sobre os eventos que aconteceram paralelamente em Judá. Então vamos ter um pouquinho de contexto em relação à nossa última aula. Depois que a dinastia de Jeú caiu, Israel teria mais ou menos uns 30 anos de existência até a sua queda. Desde anos e anos antes, os assírios eles já colocavam pressão em Israel e em Judá, mas eles ainda não eram uma ameaça iminente como eles são agora. E é importante destacar, eu acho que é a título de curiosidade, que o primeiro envolvimento militar de Israel, Reino do Norte, com a Assíria, foi lá na época de Acabe, na Batalha de Carcar, onde Acabe se uniu a outros 12 reis para poder conter o avanço dos assírios em direção ao sul. Então, os assírios já estavam presentes na história de Israel há muito tempo, na verdade, mas é agora que eles vão começar a apresentar a sua maior ameaça. Então, retornando, vamos lembrar um pouquinho. A dinastia de Jeú tinha caído assim como tinha sido profetizado, que os descendentes deles ocupariam o trono até a 4ª geração. A partir da morte, então, do último descendente de Jeú, você tem uma sucessão de reis que são bem ruins. Eles ficam no poder por um curto período de tempo, eles caem, geralmente um é assassinado pelo rei anterior, e esses governos eles são extremamente instáveis. Apenas um desses governos dura um pouquinho mais de tempo, se eu não me engano é o governo de Salum, mas eu preciso conferir. E basicamente na aula passada nós vimos que havia um homem chamado Pecaías que estava no poder, mas ele foi então morto por Peca, e Peca assumiu o governo então de Israel. E o que acontece é o seguinte, Peca vai assumir o governo de Israel no finalzinho mesmo do governo de Uzias, e ele vai reinar um total de 20 anos. Nesse período em que Peca começa a reinar, você vai ter o início do governo de Tiglat-Pileser III na Assíria. Ele também às vezes é referido na Bíblia como Pul, literalmente, P-U-L, Pul. E nesse momento também você tem um governante chamado Rezim, que vai reinar na Síria, paralelamente. E o que vai acontecer basicamente é que a Assíria vai começar a oprimir tanto a Síria, que são os arameus, quanto o Reino do Norte, que é Israel. E isso vai fazer com que Peca tenha alguns interesses em comum com o Rezim, o rei da Síria, e os dois acabem se unindo numa aliança para tentarem conter os avanços da Assíria. Antes de seguir em frente em relação aos eventos do norte, a gente precisa falar um pouquinho sobre os eventos do sul, porque agora eles estão bem interligados. Então Uzias morre, lembrando que Uzias ele entrou dentro do templo para oferecer incenso de uma forma errada, e como resultado ele desenvolveu lepra. E por ter lepra, ele precisou ficar isolado numa casa à parte e ele não pôde mais governar.
E quem governou nos últimos anos do governo efetivo de Uzias foi o seu filho chamado Jotão. Então, quando Uzias morre, Jotão já estava há algum tempinho governando em nome do pai. E ele começa a reinar sozinho com 25 anos de idade, reinando um total de 16 anos em Jerusalém. Bem, Jotão ele continuou o bom legado de Uzias, ele não cometeu o mesmo erro de entrar dentro do santuário como Uzias cometeu, mas o povo continuava nas suas práticas erradas. Durante o período de Jotão, que o Império Neo-Assírio, que eu tinha escrito aqui antes, ele vai se consolidar. E é nesse momento também que você começa a parte mais efetiva do ministério de Isaías. E agora eu vou começar a mencionar alguns textos de Isaías a nível de curiosidade. Se você quiser parar o vídeo e abrir sua Bíblia para ler, ou se você quiser, você pode anotar conforme eu vou falando para ler depois. Se você quiser, é nesse momento que você tem as visões de Isaías, que vão de Isaías 1 a 5. Então, se você quiser, pode pausar para poder dar uma lida. E é nesse momento também que você tem a visão de Miqueias sobre Samaria e Jerusalém. Aqui você tem também Miqueias 1 e 2, que eu também recomendo que você dê uma lida, se você puder. O que vai acontecer é o seguinte, Jotão vai se tornar muito poderoso. Ele vai reconstruir a porta superior do templo, ele vai fazer amparos nos muros. Então, geralmente, quando os reis eles eram bem-sucedidos, eles tinham recursos para poder fazer obras públicas e reformar o templo. E ele também vai construir várias cidades, cidades fortificadas e torres. Jotão vai guerrear contra os amonitas, vai vencer, e ele vai fazer com que os amonitas lhe paguem tributo por 3 anos seguidos. E ele andava, é claro, fazendo a vontade do Senhor. É nesse período que nós temos o nascimento de Ezequias, que será o 3º rei agora na nossa história. E é nesse momento também que o filho de Jotão, chamado Acais, começa a governar ao lado do pai. Pois bem, e agora nós temos uma coisa interessante que nós precisamos levar em consideração. Nesse período, o norte estava sofrendo uma pressão muito grande da Síria. E como eu falei antes, Peca se uniu a Rezim, o rei da Síria, e para não confundir vocês eu vou chamar arameus, porque é mais fácil. Então, os israelitas vão se unir com os arameus para poderem resistir à pressão da Assíria. Só que o que vai acontecer? Eles vão então começar a pressionar o sul, o Judá, para se unir a eles, e eles não vão concordar, isso não vai dar certo. E o que vai acontecer é que Peca e Rezim vão se unir para poderem atacar Judá e tentar depor, então, a dinastia de Davi em Judá. Mas naqueles dias, isso assim, o Senhor já está mandando já esse peso sobre eles. E é nessa época, mais ou menos, que Jotão vai morrer. Então, Jotão morre justamente nesse momento em que Israel, que é o reino do norte, e a Síria, que é comandada por Rezim, estão pressionando Judá. Jotão vai morrer provavelmente com 47 ou 51 anos de idade, por aí. E quem vai assumir é o seu filho Acais, que já estava governando ao lado do pai já fazia algum tempo. Acais, ele quebra a tradição de Uzias e quebra a tradição de Jotão e se torna um rei muito ruim. Ele, inclusive, vai adotar alguns rituais estrangeiros, como, por exemplo, de queimar os seus filhos aos deuses. E o que acontece é que, por conta desse pecado de Acais, o Senhor vai entregar Judá nas mãos de Israel e da Síria. Então, como eu falei para vocês, a Peca e Rezim estavam tentando resistir ao Império Assírio. Eles estavam assediando Judá para que se tornassem aliado deles, mas Acais se recusou e, como resultado, eles começaram a pensar em invadir Jerusalém e tirar a dinastia de Davi do poder. Então, os arameus vão derrotar Israel, vão fazer vários prisioneiros entre o povo. Os israelitas vão matar cerca de 120 mil soldados de Judá num único dia. E você vai ter entre os mortos um dos filhos de Acais, o oficial do palácio dele e o seu braço direito chamado Eucana. 200 mil prisioneiros foram levados para Samaria, incluindo vários parentes de Acais. Então esse ataque de Israel e da Síria contra Judá vai ser um ataque bem efetivo, porque o Senhor está punindo então a terra pelo pecado do rei Acais.
E aí, nesse momento aqui, a título de curiosidade, se você quiser, você pode pegar sua Bíblia e ler Isaías de 7 a 10. Nesse momento que nós temos algumas das profecias que vão falar sobre a invasão de Judá, vão falar sobre a Síria, e algumas vão mencionar também profecias messiânicas sobre Jesus. E o que vai acontecer é o seguinte, então, recapitulando para vocês entenderem bem. Acais vai pecar contra o Senhor, e o Senhor vai mandar contra o reino de Judá, o reino de Israel e a Síria, que vão estar unidos, então, em torno de uma causa comum. Os dois vão tentar, então, entrar em Judá para poder tirar a dinastia de Davi do poder. E, a princípio, eles vão se dar bem. Eles vão, então, causar uma grande matança entre o pessoal lá de baixo, o pessoal de Judá. Eles vão levar milhares e milhares e milhares de prisioneiros para Samaria. E eles vão, inclusive, matar um dos filhos de Acais. Mas, então, um profeta chamado Obed, que é um profeta lá do norte, ele vai interceder em favor daqueles cativos de Judá que estão sendo levados para Samaria. E ele vai basicamente dizer assim, olha, o Senhor está virado contra Judá e por isso ele permitiu que vocês ganhassem. Mas vocês também tratando seus irmãos dessa forma, vocês vão acabar atraindo a ira do Senhor para vocês. E os soldados, então, eles ficaram com medo de que o Senhor fosse puni-los por causa do comportamento deles. E eles, então, trataram bem daqueles prisioneiros e mandaram aqueles prisioneiros de volta para Jericó, eles mesmos voltando para Samaria. E é interessante que é o seguinte, os anais assírios, que são as escritas assírias, revelam que nessa época, os assírios eles tinham um meio de deportação de prisioneiros de guerra muito cruel. Então, o que acontecia? Geralmente, os homens eles ficavam nus e eles eram puxados por ganchos presos no nariz ou nos lábios. Eles tinham que carregar os seus bens, o que eles podiam carregar nas mãos. Alguns estavam machucados, alguns tinham perdido membros durante a batalha. E todo mundo tinha que andar longas distâncias a pé, até chegar à região onde eles tinham que ficar. E provavelmente os israelitas estavam levando os prisioneiros de Judá da mesma forma. Então, quando o Obed ele fala que isso é um absurdo o que eles estão fazendo, eles imediatamente fazem o contrário, eles vestem aqueles que estavam sem roupas, eles dão comida, eles tratam dos doentes. Mas era basicamente essa maneira como os assírios geralmente deportavam as populações prisioneiras. Israel adotou isso nesse período e é provavelmente dessa maneira que os israelitas foram levados também. E o que vai acontecer é o seguinte, quando Peca vê que ele conseguiu essa vitória inicial sobre Judá, ele vai novamente se unir a Rezinho, o rei da Síria, para tentar se libertar do Império Assírio. Só que quando ele vai chama Acais, convida Acais para o seu grupinho, Acais se recusa. E aí o que eles fazem? Eles voltam e eles invadem o território e eles sitiam Jerusalém. E o que acontece é o seguinte, Isaías nesse momento ele traz uma das suas palavras, é Isaías 7, se você quiser ler, que fala sobre como Israel irá à ruína e sobre como Judá, então, será preservada contra seus inimigos. E o que acontece é o seguinte, esse período vai ser um período complicado. Judá vai estar extremamente fragilizada, atacada por Israel, atacada pela Síria. Acais vai estar cheio de problema nas costas e, para piorar, você vai ter um ataque dos Edomitas, que é o povo de Edom, que vai se aproveitar da situação. E os filisteus também vão se aproveitar da situação para atacar Judá, para levar prisioneiros, para saquear cidades. E a palavra do Senhor diz, o Senhor humilhou Acais por causa da sua conduta desregrada em Judá. E o que vai acontecer basicamente é o seguinte, no meio do seu desespero, Acais vai pedir ajuda ao rei da Assíria, no caso Tiglat-Pileser, chamado também de Pul. E o que acontece? Ele vai pedir ajuda da Assíria e ele vai pegar tudo que ele pode pegar do templo, vai pegar tudo que ele pode pegar do palácio, vai enviar uma oferta para a Assíria e vai pedir, por favor, venha me ajudar contra eles estão me cercando. E o rei da Síria vai se recusar. E ele vai tentar de novo, ele vai mandar uma mensagem, eu sou teu servo, eu sou o seu vassalo, vem me salvar das mãos da Síria e de Israel, que estão me atacando. E, além da mensagem, Acais também vai juntar toda a prata, todo o ouro do templo do Senhor, vai limpar os depósitos reais e vai enviar como presentes ao rei da Assíria pedindo ajuda. Então Tiglat-Pileser vai atender o pedido de Acais e vai fazer uma campanha militar contra o norte e contra também a Síria.
o que vai acontecer é que ele vai invadir Damasco, vai matar Rezim, que era o rei da Síria, e ele também vai invadir Israel. E é aqui que a gente tem o primeiro baque contra Israel. Nessas campanhas de Tiglat-Pileser a pedido de Acais, você vai ter então uma boa parte do território de Israel sendo levado e transformado em províncias assírias. E é interessante o seguinte, Tiglat-Pileser ele vai sair conquistando, vai fazer uma limpeza geral, mas ele não vai devolver nenhum dos territórios que foram roubados de Judá. Ele vai simplesmente tomar para ele também. E o que vai acontecer é que justamente lá no norte nós vamos ter a queda de Peca. Então o que acontece? Tiglat-Pileser vai sair conquistando tudo e Peca vai ser assassinado por um homem chamado Oséias. Importante, não confunda esse Oséias com o profeta Oséias. Esse daqui é o rei Oséias, é outra pessoa, outra personagem. Oséias vai conspirar contra Peca, vai assassiná-lo e vai tomar o seu lugar. Então o que acontece é o seguinte, Oséias ele era favorável aos assírios. Lembrando que é o seguinte, com a queda de Peca e com a invasão do norte pelos assírios, o Israel deixa de ser aquele reino independente que era antes e passa a se tornar, então, já era vassalo, mas agora passa a se tornar quase que uma província. E o que vai acontecer? A administração do reino do norte vai ser dividida em dois. As regiões norte e leste vão se tornar províncias assírias, então você vai ter metade da região do norte que vai deixar de pertencer a Israel e aquele povo vai ser deportado. Então aí já tem metade do povo sendo levado. Mas o sul vai continuar nas mãos de Israel. E você vai ter então um reino do norte pequenininho que vai estar sob o comando de Oséias, que é uma espécie de rei fantoche. Ele está ali para poder manter então o domínio da Síria, mas na verdade aquela versão menor de Israel também é um reino vassalo. E esses eventos todos vão se desenvolver no norte logo após então as campanhas desse rei do Império Assírio. Então, o que acontece? Logo após essa sua vitória, a vitória que ele conseguiu contra a Síria e contra Israel, Acais vai visitar o rei da Assíria em Damasco. Damasco, então, tinha sido conquistada, o rei da Assíria, o Tiglat-Pileser, ele estava lá. Acais vai visitar esse rei para conversar e quando ele chega lá, ele vê um altar que ele acha muito bonito. E ele manda imediatamente uma cópia dos desenhos do altar para o seu oficial e ele manda que seja feito um altar parecido com aquele nos mesmos modelos. Na mentalidade de Acais, qual é a questão? Na cabeça de Acais e na maioria das pessoas daquele período, os deuses eles tinham territórios. Então, é isso que é interessante você entender. A gente hoje tem uma cultura monoteísta. Para a gente é muito estranho pensar num povo que acreditava em vários deuses. E é mais estranho ainda pensar que muitos israelitas tinham uma visão que era correspondente com a visão da época. Então, Acais acreditava na existência de Deus, Deus que nós cremos. Mas ele acreditava que o território dele era Israel, era Judá, era aquela região de Jerusalém, e que os deuses dos sírios, do território deles, tinham então predominado sobre o Deus de Israel, porque os sírios tinham se dado bem. Então ele achou que a melhor coisa a fazer seria copiar o altar e trazer aqueles deuses para perto dele. A lógica era, quanto mais deuses você tiver do seu lado, mais protegido você está. Então é basicamente atirar para todos os lados. Então, quando Acais volta de Damasco, ele já vai encontrar aquele altar que ele pediu para que fosse feito pronto, e ele vai fazer uma coisa, bastante interessante, para não dizer errada. Ele vai tirar o altar do sacrifício do templo, o altar de bronze, vai colocar ele do outro lado, e ele vai colocar o seu altar, baseado no altar pagão de Damasco, no mesmo lugar do altar do sacrifício, para substituir. Ele vai deixar o altar dos sacrifícios como um meio de adivinhação e ele vai focar no altar dele mesmo criado por ele. Ele também vai tirar vários utensílios do templo, estrados, painéis, ele vai tirar mesmo as decorações, várias coisas do templo e vai enviar como um presente para o rei da Assíria. E ele vai oficialmente trancar as portas do templo do Senhor. Então esse período de Acais é um período
que inclusive é chamado de um período de paganização de Jerusalém. É um período em que Jerusalém vai entrar em práticas pagãs. E o que vai acontecer, é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar um pouquinho lá para o norte, para falar um pouquinho sobre Oséias. Então, Oséias ele vai assumir, ele é um rei fantoche de um pedacinho de terra no sul do que um dia foi o Reino do Norte, e ele vai começar a governar no meio do governo de Acais, meio para o final. E ele vai reinar 9 anos. A Bíblia diz que Oséias não vai fazer o que o Senhor aprova, ele vai fazer o que o Senhor reprova, mas a Bíblia coloca um adendo, ele não foi tão ruim quanto os outros reis que vieram antes dele. O que já é bom se você considerar, se você for olhar em retrospectiva, não existe nenhum rei de Israel que tenha recebido, ele fez o que o Senhor aprova, tirando Jeú, que fez no início do reino dele o que o Senhor aprova. E o que acontece é o seguinte, lá na Assíria você tem uma sucessão de reis, então Tiglat-Pileser, que foi o rei que invadiu o norte e que fez aquele acordo com Acais, ele vai morrer. E quem vai assumir é o filho dele, chamado Salmaneser. Não se preocupem com os nomes, é difícil. E o que acontece é o seguinte, esse período de mudança de rei em que o pai morre e o filho assume é um período geralmente de instabilidade. E Oséias se aproveita desse momento para poder fugir da Assíria. Então ele para de pagar os tributos que eles eram obrigados a pagar e ele recorre ao Egito para encontrar ajuda. Ele envia emissários, então, para pedir ajuda do Egito. Nós vamos ver mais para frente que isso vai dar extremamente errado. Mas antes da gente continuar, até porque Oséias é o último rei de Israel e a gente tem algumas coisas para falar sobre ele, nós precisamos começar a falar um pouquinho sobre o rei que vem depois, Ezequias. Então o que acontece é o seguinte, eu quero que você imagine que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Oséias está lá no norte tentando coordenar aquele pedacinho de terra que sobrou para ele, Acais está passando seu governo para o filho, Ezequias, que vai governar durante um certo período de tempo com o pai. E é interessante o seguinte, agora as datas ficam complicadas. O que período exatamente Ezequias viveu, quanto tempo ele governou com Acais, quanto tempo do governo dele, na verdade, foi um governo dividido, não dá para saber exatamente. Mas o que a gente sabe é que Acais e Ezequias governaram juntos por um período de tempo, até que Ezequias assumiu o governo ele mesmo. Então, o que vai acontecer é o seguinte, Ezequias começa a reinar também com 25 anos, igual o avô dele, Jotão. E ele vai reinar um total de 29 anos em Jerusalém. Ele era um bom rei, ele confiava no Senhor e a Bíblia diz que não havia ninguém como ele, nem que veio antes, nem que veio depois. E entre as obras dele, ele despedaçou a serpente de bronze, aquela que Moisés havia feito lá atrás e que virou um objeto de culto. Era chamada de Neutzan e era adorada pelos israelitas na época, e uma das coisas que Ezequias vai fazer é destruir essa serpente. Pois bem, a primeira coisa que Ezequias vai fazer no seu primeiro mês do seu primeiro ano de governo é abrir as portas do templo e fazer uma purificação. Ele vai consertar as portas, ele vai reunir os levitas e os sacerdotes e vai mandar que eles se purificassem. O pátio do templo levou 8 dias para ser purificado. Então, além de ter que limpar e fazer a purificação ritual, eles tiveram que retirar todas as bugigangas que Acais tinha colocado dentro do pátio. E mais isso, levou mais 8 dias para purificar o templo em si mesmo. É importante vocês lembrarem o seguinte, quando a gente fala de um rei ruim, como a gente vai falar na aula que vem sobre Manassés, você tem que pensar que não é simplesmente eles fecharam o templo e pararam de adorar o Senhor. São anos e anos em que todo o processo religioso é parado. Então isso significa que não tem comemoração de Páscoa, não tem nenhuma consagração de sacerdote, você tem levitas que são abandonados, eles recebiam uma porção para poderem se manter, então os levitas são abandonados e forçados a buscar outras ocupações, você tem um abandono de toda a ritualística e isso se perde. Como com Josias, como nós vamos ver também mais para frente, vai se perder a tal ponto de que Josias vai ficar surpreso de encontrar o livro da lei. Então, a situação é, quando Ezequias chega ao poder, a situação está num estado de tamanho abandono que ele precisa fazer um processo de limpeza que dura dias, só para poder abrir as portas do templo. E o que vai acontecer é o seguinte, na manhã seguinte, Ezequias vai garantir que a adoração no templo seja restaurada. Ele vai reunir os líderes da cidade, vai subir ao templo, vai levar milhares e milhares de sacrifícios, e ele vai então organizar os levitas para que eles entoassem um cântico de adoração enquanto os animais fossem sacrificados.
A comunidade também levou alguns sacrifícios de gratidão, alguns foram espontâneos. Foi um total da população, isso sem contar com o que Ezequias organizou, você tem mais de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Isso é só na parte espontânea. Você ainda tem muito mais. E a situação foi tanta que eles não tinham nem sacerdote para poder sacrificar todos os animais, porque você teve sacerdotes que nunca foram consagrados, você tinha gente que não estava purificada. E foi um desespero, porque você tinha que pedir ajuda de gente que nem era para exercer aquela função para fazer aquilo, porque não tinha mais gente para fazer. E o que acontece é o seguinte, é nesse período em que você vai ter muitos israelitas daquelas províncias assírias do norte que foram conquistadas e assimiladas, vindo para ajudar, para comemorar com eles, para tentar encontrar alguma coisa com eles ali naquele momento de dificuldade. Quando você tem um período de interrupção, como você teve com Acais, os rituais são interrompidos muitas das vezes. E um desses rituais que foi interrompido foi a Páscoa, que já não era mais comemorada. Então o que Ezequias faz logo que ele assume o governo é garantir que haja uma comemoração da Páscoa. Mas, como eu disse, é uma situação muito complicada. Eles não têm sacerdotes consagrados, eles não têm levitas purificados, eles têm uma dificuldade enorme de organizar o povo para poder comemorar a Páscoa de novo. Então, excepcionalmente nessa Páscoa especial de Ezequias, ela é comemorada no mês errado. Ela é comemorada no segundo mês e ela também é feita de uma forma um pouquinho diferente. Então Ezequias envia mensagens para israelitas, inclusive daqueles que viviam em territórios que foram conquistados pelos assírios, e convida todo mundo para poder comemorar a Páscoa em Jerusalém. Ele manda esperar que a comemoração da Páscoa, para poder esperar todo mundo chegar. E quando todo mundo chega, ele comemora a Páscoa, então, no segundo mês, numa festa tão grande que não havia outra igual desde os tempos de Salomão. Alguns dos israelitas do povo do norte, que já havia sido conquistado pelos assírios, eles vão zombar desse convite, eles vão rejeitar esse convite, mas alguns poucos vão se unir a eles. Já o povo de Judá, eles vão aceitar e abraçar a ideia de Ezequias. E o que vai acontecer é o seguinte, muitos dos que vieram do norte, dos israelitas que vieram daquelas terras que foram conquistadas, eles não se purificaram e comeram a Páscoa mesmo assim. Mas como era um evento muito especial, Ezequias pede misericórdia de Deus para que não puna nenhum desses homens por terem comido da Páscoa de forma impura, e nenhum deles é punido. Então essa é uma Páscoa diferente em dois aspectos, ela é comemorada no mês errado, e ela também algumas pessoas que participam dela não estão purificadas, mas é uma Páscoa de restauração, então por isso o Senhor permite que seja feito dessa maneira, para que o povo possa então trazer de volta esses hábitos, esses rituais, essas festas que foram perdidos com o passar do tempo. Então aqueles israelitas que vão comemorar lá no sul, eles voltam para o norte já com uma mentalidade diferente, destruindo alguns ídolos. E nesse período Ezequias vai promover várias reformas religiosas. Ele vai então, primeiro vai garantir que os levitas e os sacerdotes recebam suas partes devidas, para que eles possam se dedicar ao sacerdócio sem nenhum estresse. Era uma questão também complicada. Sempre que você tinha um período de pecado, a porção dos levitas e dos sacerdotes era negada, o que significava que eles não podiam se dedicar ao templo, eles tinham que procurar outras ocupações, e deixavam muitas das vezes o sacerdócio de lado. Ele era deixado de lado, era renegado. E o que acontece é o seguinte, o povo vai passar a trazer contribuições, e vão ser tantas contribuições que Ezequias vai precisar criar dispensas dentro do templo para poder acomodar tudo que o povo vai trazer, para poder então, como oferta também ao Senhor. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a queda do Reino do Norte. Então, como eu falei para vocês, enquanto tudo isso estava acontecendo, Oséias estava governando. E logo após os israelitas irem para o sul comemorarem a Páscoa, Oséias ele é aprisionado pelo rei Salmaneser da Assíria. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês antes, Oséias ele se aproveitou da sucessão de Tiglat-Pileser, que morreu e depois passou para o seu filho Salmaneser. Ele se aproveitou dessa sucessão na Assíria para poder parar de pagar tributos e procurar ajuda do Egito. Só que quando Salmaneser fica sabendo que Oséias mandou emissários para pedir a ajuda do Egito, ele vai então lançar Oséias na prisão.
E aqui você tem, não confunda, por favor, mas aqui você tem a continuação da mensagem do profeta Oséias. E aí, se você quiser, você pode ler Oséias de 7 a 14, fica mais ou menos aqui nesse período. Então, Salmaneser vai invadir Samaria e vai cercar Samaria por um período de 3 anos. Isso já é no 4º ano do reinado de Ezequias. Então, Samaria vai ser sitiada por 3 anos, isso depois de Oséias ser levado prisioneiro, e a cidade era muito fortificada, e mesmo com toda a tecnologia dos assírios, ela vai resistir por um total de 3 anos, o que já é muito considerando os níveis da época. E o que vai acontecer também é que Samaria vai eventualmente cair nas mãos da Síria, e os israelitas, então, que sobraram, vão ser deportados para a Síria e vão ser estabelecidos em outras cidades. E é interessante que o modelo assírio era basicamente o seguinte: eles gostavam de brincar com seus territórios. Eles conquistavam um território, eles pegavam a população daquele território conquistado e jogavam para um outro território que eles tinham conquistado. Eles embaralhavam as populações dos seus territórios conquistados. Por quê? Porque por um motivo simples, quando você deportava esses povos das suas terras natais e você colocava eles em outra terra que eles não conheciam, você estava basicamente tirando toda a possibilidade que eles tinham de se unir para poder se defender. E não só isso, mas se você tirava a terra e você tirava a nação, você estava basicamente prejudicando a identidade étnica daquele povo. E os assírios, eles incentivavam a mistura, eles incentivavam o sincretismo religioso. Então, o que eles faziam era basicamente incentivar a mistura desses povos que eles conquistavam para que eles se tornassem difusos e não conseguissem mais resistir ao Império Assírio. E foi uma coisa que funcionou bastante com o Reino de Israel. A prova disso é que a mistura que resultou desse povo do norte com os outros povos da região levou ao que a gente conhece mais para frente como os samaritanos. E, no final das contas, a duração do Reino do Norte foi de pouco mais do que 2 séculos de existência. E, logo após a morte de Salmaneser, que vai morrer numa batalha, vai assumir então o filho dele, Sargão II, que vai ter uma importância interessante agora no governo de Ezequias. Se você quiser ler, é um texto muito grande, eu recomendo que você pause esse vídeo e você leia agora. Abra em 2 Reis 17, e ali você vai ter listado as causas da queda de Israel. Se você quiser um resumo, bem resumido, de todas as razões pelas quais Israel, o Reino do Norte, caiu na mão da Síria, está em 2 Reis 17. É um capítulo grande, mas ele é basicamente um resumo de tudo o que aconteceu e por que esse reino caiu. E a partir de agora, até as nossas últimas aulas, nós vamos acompanhar apenas o Reino do Sul, que o Reino do Norte já não existe mais. E aí, vamos ao que está acontecendo com Ezequias. Pois bem, como eu disse para vocês, Ezequias está vivendo o seu melhor momento. Ele fez várias reformas religiosas, ele comemorou a Páscoa depois de muito tempo, ele reorganizou a situação dos levitas, mas a situação política está difícil. Logo após a queda de Israel, você tem a Síria crescendo em poder e submetendo Judá, que é o Reino do Sul, a uma posição de servidão. Então, Judá se torna tributário da Síria, que dura mais ou menos por 3 anos, então eles têm que pagar impostos, eles são um reino vassalo, de certa forma. E nesse período você vai ter também a morte de Acaz. Lembra que eu falei sobre, é muito confuso até onde Acaz viveu e quanto tempo ele viveu? Provavelmente Acaz morreu aqui com 42 anos de idade, o que significa que, provavelmente, novamente, ele viu todas as reformas que Ezequias fez. Então, novamente é meio complicado essa questão das datas, mas eu estou seguindo aqui uma cronologia um pouquinho mais limpa. Novamente, se você quiser dar uma olhadinha, abra em Isaías 21 e você vai ver algumas das profecias de Isaías contra os povos que viviam naquela região. Você tem Isaías 14, vai falar sobre o julgamento dos filisteus, que vão cair em 713 a.C., Você tem Isaías 15, falando sobre o julgamento de Moabe, que vai ser destruído em 711 a.C. Então, esses são textos. Quando você lê Isaías e você fala assim, quem é Edom? Quem é Moabe? Por que Isaías está profetizando contra esses povos? Se lembre de que esses povos, eles muitas das vezes se aproveitaram de certas situações para irem contra Judá, contra Israel. São povos que estavam vivendo nessa época e você tem todo esse contexto.
Pois bem, Ezequias vai estar lá prosperando, indo muito bem na vida, conseguindo muita coisa, e ele vai então ver um caso interessante. Lembra da Babilônia que já existia nessa época? Então, a Babilônia naquela época era uma província da Assíria, eles estavam sendo dominados pelos assírios. E quando você tem essa troca de rei, você tem um líder babilônico, que a gente vai ver mais pra frente aparecendo lá no finalzinho do governo de Ezequias. Esse líder, ele vai se levantar e vai se aproveitar dessa situação para fazer uma rebelião. E Ezequias vai achar a história bastante interessante, ele resolve fazer a mesma coisa. Então, quando você tem uma sucessão de governo em que Sargão II vai assumir o poder, Ezequias vai se rebelar contra o rei da Síria, vai deixar de se submeter a ele, vai parar de pagar impostos e vai voltar a expandir o reino de Judá, conquistando algumas terras dos filisteus. E ele também vai matar o resto dos amalequitas que viviam na região. Então, nesse período, nós vamos ter novamente profecias. Agora, faça sua lista de profecias de Isaías para você ler. E profecias de Isaías contra a Etiópia e Egito, você vai encontrar em Isaías 18 a 20. Profecia de Isaías contra Tiro, da Fenícia, Isaías 23. Profecia de Isaías contra a Assíria, Isaías 10. Profecia de Isaías contra a Babilônia, Isaías 13. Profecias relacionadas ao cerco, Isaías 22, 34 e 35. Agora que você já parou para ler tudo isso, nós vamos continuar. Então aqui está um ponto de contenção que muitas pessoas às vezes não entendem. Todo mundo sabe da história que Ezequias ficou doente e ele teve seu tempo de vida prolongado. Mas isso não aconteceu quando Isaías era velho, isso aconteceu antes, isso aconteceu quando Isaías era bem novinho. Só a título de curiosidade, Isaías morreu com 44 anos. Ezequias. Ezequias morreu com 44 anos. Ele começou a governar muito novo, ele morreu muito novo. Então, até aqui o governo dele estava bom. E ele ia morrer sem ver nada de ruim acontecendo. Ele ia morrer no momento do auge do seu reinado. Porque ele fica doente e quase morre. E aí o profeta Isaías vem e fala assim, olha só, o Senhor disse para você botar a sua vida em ordem, organizar a sua casa, que você vai morrer agora. E aí a Bíblia diz que Ezequias vira a cara para a parede e fala, Senhor, tem misericórdia. Ele começa a orar pedindo misericórdia. Isaías vai embora e quando Isaías está no meio do pátio do palácio, ele recebe outra palavra do Senhor. Volta e diz para o Ezequias que ele vai ser curado e ele ainda vai viver mais 15 anos. E eu vou permitir que ele tenha vitória contra o rei da Síria que vai vir contra ele. Então é nesse momento em que Ezequias tem o seu tempo de vida prolongado. Era para ele morrer aqui. Se ele morresse aqui, ele não iria ver nada do que ele vai ver depois, nem cometer os erros que ele vai cometer depois. Mas ele pede misericórdia, o Senhor estende o tempo de vida dele e garante que ele terá vitória sobre a futura invasão da Assíria. Então, logo depois nós temos o nascimento de Manassés, que vai ser o próximo rei. E você tem então Sargão II da Síria morrendo, sendo sucedido por ele, Senaqueribe. E agora fica um pouco confuso porque algumas pessoas afirmam que quando Ezequias lutou contra a Síria, ele lutou contra... Senaqueribe era um príncipe, ele não era rei ainda. Que o Sargão, o pai dele, não tinha morrido. Alguns dizem que tinha. Aí é uma questão de tempo, mas o rei assírio com quem Ezequias lutou foi Senaqueribe. E se você quiser agora, mais um momento da profecia, você tem a profecia de Miqueias. Se você quiser ler Miqueias 4 a 7, se encaixa aqui. E agora nós vamos para a nossa terceira parte. Nós continuamos agora com a última parte da nossa aula, que eu vou chamar de a Batalha por Jerusalém. E é basicamente esse grande evento que vai acontecer no final do governo de Ezequias e que vai envolver então o rei da Assíria chamado Senaqueribe. Então o que acontece? Vamos rebobinar um pouquinho. Então, como eu falei para vocês, quando você tem a morte de Sargão II e a sucessão de Senaqueribe, que é um momento de fragilidade para o Império Assírio, Ezequias se aproveita da situação para parar de pagar impostos e tentar conseguir aliados contra a Assíria. Então ele consegue um apoio inicial dos cuxitas, que também são chamados de etíopes, e dos egípcios. No entanto, quando ele mais precisa de ajuda, quem vem ajudá-lo, na verdade, são apenas alguns filisteus, mas não muitos.
Nessa época, Senaqueribe estava fazendo uma campanha militar contra a Fenícia e estava seguindo pelo litoral, e quando ele fica sabendo então da aliança do sul com os egípcios e com os etíopes, quando ele fica sabendo então da rebelião de Ezequias, ele dá a volta e faz os seus exércitos irem em direção ao sul. Então ele estava, se vocês verem o mapa, ele estava seguindo pelo litoral. Quando ele fica sabendo da rebelião de Ezequias, ele dá a volta e vai então na direção do reino de Judá. E o que acontece? Senaqueribe, como resposta à rebelião de Ezequias, vai sair invadindo cidade atrás de cidade do reino de Judá. Ao total, ele vai conquistar cerca de 46 cidades, inclusive a cidade de Laquis, que era uma cidade muito importante estrategicamente falando. Essa cidade ela foi fortificada na época de Roboão, e ela tinha uma localização estratégica, porque ela era uma única cidade que protegia a fronteira norte do reino de Judá. E existem evidências arqueológicas que comprovam o cerco à cidade de Laquis. Inclusive, existem sinais de destruição em toda a cidade. Os arqueólogos encontraram evidências de que a cidade foi arrasada até os seus fundamentos. Você tem tijolos que foram queimados e que mostram que houve um grande incêndio na cidade. Centenas de pontas de flecha foram encontradas nos escombros de Laquis, e mais ainda, cerca de 1.500 ossos humanos, incluindo crânios decepados, foram encontrados rolados numa montanha abaixo, numa grande cova. E as evidências arqueológicas também indicam que todas essas vítimas eram civis, não eram militares. Inclusive, há evidências arqueológicas de sobreviventes de Laquis que conseguiram escapar e ficaram presos numa caverna durante um determinado período de tempo. Então, essa destruição que Senaqueribe traz para várias cidades de Judá, inclusive para Laquis, é terrível. E aí Ezequias percebe que Senaqueribe está se aproximando da capital, Jerusalém. Então ele envia uma mensagem e fala assim: olha, eu cometi um erro, eu não devia ter me rebelado, tá aqui, ó, tributo, tá aqui tudo que você precisa, por favor, pare de me atacar. Senaqueribe vai cobrar de Ezequias um valor bem absurdo, ele vai cobrar 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Ezequias vai tirar tudo que ele pode do palácio real e do templo, e ele vai também retirar todo o ouro com o qual ele havia coberto as portas e os batentes do templo, para oferecer para Senaqueribe e tentar acalmá-lo. Aqui entra uma coisa interessante: as inscrições da Assíria que sobreviveram aos dias de hoje, do reinado de Senaqueribe, que contam a respeito desse período, afirmam que Ezequias não só deu como tributo todo esse ouro, essa prata, como ele também foi obrigado a enviar para a Síria seus músicos, suas filhas, suas concubinas, todo o marfim que ele possuía, peles de elefante e vários outros objetos. Então Ezequias basicamente perdeu muita coisa nesse processo. Mas essa oferta de paz de Ezequias não é suficiente para acalmar Senaqueribe. E ele começa a se preparar para invadir Jerusalém. Então Senaqueribe e seus exércitos estavam estacionados na cidade de Laquis, em Judá, que eles haviam conquistado. E quando Ezequias percebe que essa invasão é inevitável, ele organiza um plano emergencial. Ele reúne seus oficiais, ele apresenta uma ideia. Ele basicamente bloqueia as fontes de água fora da cidade. Então, caso haja um cerco, os assírios não vão conseguir ter acesso à água. Então, ele bloqueia esse acesso, e ele também reforça o Milo, que era o aterro de Jerusalém, e fortifica toda a cidade. E ele constrói túneis, juntamente com piscinas, para poder garantir o abastecimento de água da cidade no caso de um cerco. Então, é todo um esforço que ele faz de preparar a cidade para aguentar esse cerco que vai vir da Síria e para poder tentar prejudicar os assírios que vão estar cercando a cidade. Ele vai reunir o povo, os seus oficiais, seus militares à porta da cidade, vai dar um discurso sobre como eles dependem do Senhor, e isso vai encher o povo de confiança em relação ao ataque assírio iminente. Mas Senaqueribe é inteligente, e quando ele vê que Ezequias está começando
a ganhar o povo e está começando a aumentar a confiança da cidade, ele resolve fazer um golpe, resolve dar uma mexida com o povo. Isso é importante porque os cercos, o objetivo de um cerco era quebrar a população, não só economicamente, mas como também quebrar o espírito de luta daquela população, ao ponto de que a cidade ficasse tão enfraquecida que quando ela era invadida quase não oferecia resistência, o que aconteceu com Samaria. Então você ter uma cidade que estava se fortificando e se preparando para um cerco prolongado ia dar o dobro de trabalho para eles, e eles não queriam isso. Então Senaqueribe, aqui tem a nossa lista de personagens importantes, ele vai enviar de Laquis o seu general, o seu oficial principal e o seu comandante para levarem uma mensagem para Jerusalém. Novamente aqui nós temos as etapas da batalha. A primeira etapa foi a ameaça e a segunda etapa foi então esse ataque às cidades. Nós estamos na terceira etapa em que eles estão tentando sitiar Jerusalém. Pois bem, os oficiais de Senaqueribe, eles vão subir em Jerusalém e eles vão parar no arqueduto do açude superior. Então eles vão parar exatamente no ponto onde você tinha uma grande piscina construída para ser um depósito da água, para poder ajudar na preservação da água, parte daquele sistema de túneis que Ezequias tinha construído. Então eles vão naquele lugar que foi construído para aguentar o cerco, em cima da muralha, e eles mandam chamar Ezequias. Mas Ezequias não vai. Ele manda, na verdade, o seu administrador chamado Eliaquim, manda o seu secretário chamado Sebna e o seu arquivista real chamado Joá. Ele manda esses 3 homens, então, para conversarem com os 3 enviados de Senaqueribe. E quando o comandante de campo de Senaqueribe chega, ele faz um truque bem sujo. Naquela época, como eu disse no início, a Síria falava aramaico. Em Israel, em Judá especificamente, se falava mais hebraico. E ao invés de falar em aramaico com os oficiais de Ezequias, que provavelmente falavam as 2 línguas, eles falam em hebraico, que é a língua que o povo entende. E de propósito, porque eles querem que todo mundo que está ali na região entenda o que eles estão querendo falar. E o que eles vão dizer basicamente é o seguinte: eles vão trazer, eu não vou ler tudo, mas eles vão trazer uma mensagem de intimidação. Eles vão falar: em quem está a sua confiança, vocês de Israel? Vocês estão confiando em quem para se rebelar contra mim? Vocês estão confiando no Egito, que é fraco, que machuca aqueles que se apoiam nele? Vocês estão confiando no Senhor, o Deus de vocês? E aí os assírios vão usar dois argumentos que não fazem muito sentido pra gente, mas que faziam sentido naquela época. O primeiro argumento deles é o seguinte: vocês estão dizendo que vocês confiam no Senhor, mas não foi Ezequias que mandou derrubar todos os altares e concentrar a adoração em Jerusalém? Então, basicamente é o seguinte: pra gente e para o autor desse texto da Bíblia, o fato de que Ezequias retirou os altares e concentrou a adoração no templo de Jerusalém é uma coisa boa, é uma limpeza, uma purificação. Mas na visão politeísta da época, a atitude de Ezequias foi uma atitude meio boba. Porque eles acreditavam o seguinte: quanto mais melhor. Quanto mais deuses você tiver do seu lado, melhor. Quanto mais altares nas cidades, melhor. Então o que eles estavam querendo dizer? Eles estavam querendo dizer: você tirou os altares dos deuses, você limpou o seu país e você despertou a ira dos deuses. Então agora nós estamos aqui para poder então colocar os deuses nos seus lugares devidos. E o segundo argumento que eles utilizam: não, porque foi o Senhor de vocês que enviou a gente contra vocês. Por quê? Porque se acreditava naquela época que quando um povo ia guerrear contra o outro, era o povo que estava sendo atacado, cujo Deus incitou a batalha. Então eles estavam basicamente dizendo: quem está certo aqui somos nós. Quem está do lado da vontade dos deuses somos nós, não são vocês. E eles estavam gerando esse argumento que para nós é um argumento estranho, mas que para aqueles que viviam naquela época era um argumento até convincente. E eles gritam isso em cima da muralha em hebraico para o povo todo ouvir. E mais, Joá, Sebna e Eliaquim, eles pedem por favor para que o comandante fale em aramaico, porque eles também falam aramaico, para que o povo que está na muralha não entenda, para que eles não fiquem alarmados, desesperados com essa mensagem. E aí o comandante vira e fala: será que eu vim aqui só para falar com vocês? Eu vim para falar com todo mundo. E ele começa a falar
Ele começa a falar, eu vou falar para todo mundo que está aqui no muro e vocês todos aqui vão ficar numa situação tão difícil que vocês vão ter que recorrer a beber a própria urina para poder resistir ao cerco. E ele fala isso tudo assim em voz alta e mais, ainda fala assim para o povo, não deixem que Ezequias os engane, vocês não podem vencer a gente. E não sejam levados por essa ladainha de Ezequias, não fiquem achando que vocês vão vencer a Assíria. E ele fala, inclusive ele faz uma promessa falsa, ele fala, façam paz comigo, venham para o lado da Assíria, a gente vai dar para vocês, cada um vai poder comer da sua própria videira, da sua própria figueira, vocês vão beber água da sua própria cisterna, vocês vão ir para uma terra que tem cereais, que tem vinho. Não sejam iludidos. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos da Assíria? E eles vão, então, basicamente, o que eles vão fazer é uma propaganda, né? É uma estratégia de guerra psicológica. Eles vão recorrer ao terror, eles vão deixar a população aterrorizada, eles vão ridicularizar as promessas de Ezequias, eles vão provocar uma desinformação, eles vão usar argumentos quebrados, eles vão basicamente gerar um terror, dúvida, medo na população, para quebrar o psicológico deles e eles não conseguirem resistir nesse cerco e não conseguirem resistir a Senaqueribe na luta. Porque a grande vitória de Ezequias tinha sido justamente isso. Ezequias foi um bom líder. E o que acontece é o seguinte, e pior, eles estavam fazendo tudo isso em cima de uma das construções de Ezequias para aguentar o cerco. Como se eles estivessem dizendo que não importava o esforço que eles tinham feito para se proteger, eles ainda assim iriam perder. E quando os oficiais de Ezequias ouvem isso, por ordem de Ezequias mesmo, eles ficam calados, eles não falam nada, voltam para o palácio e informam Ezequias dos acontecidos. Quando Ezequias ouve então o relato dos seus oficiais a respeito do que aconteceu, ele bota roupas de luto, vai para o templo do Senhor e pede para que seus oficiais chamem então Isaías, o profeta, e peçam uma orientação do Senhor em relação à situação de Senaqueribe. E o que acontece é o seguinte, Isaías envia uma mensagem a Ezequias com uma palavra de Deus a respeito do que vai acontecer. E novamente essa aula já está grande, eu não vou agora ler com vocês, mas pause o vídeo, e agora não é uma recomendação, agora é um pedido. Pause o vídeo, abra em 2 Reis 19 ou Isaías 37. Os dois contam a mesma história. E você vai ter então a resposta de Deus em relação ao que Ezequias deveria fazer em relação a Senaqueribe. Mas, resumindo muito, o Senhor diz basicamente que Senaqueribe não entrará em Jerusalém e que ele não atirará nenhuma flecha, mas ele diz que pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar e que ele vai morrer à base da espada no seu próprio país. Naquela mesma noite, a Bíblia fala, o anjo do Senhor sai e mata 180.000 homens no acampamento assírio. Quando Senaqueribe acorda no dia seguinte, tem um monte de cadáveres e ele basicamente vai voltar humilhado para Nínive, nunca terminando aquele cerco da cidade. Então Jerusalém não foi necessariamente cercada, ele foi só sitiada, mas eles nunca conseguiram fazer o cerco nem conquistar a cidade. E a Bíblia fala que quando Senaqueribe vai voltar para Nínive, ficar isolado lá, eventualmente isso no futuro ele vai morrer. Por quê? Ele vai entrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos vão se aproveitar e vão matá-lo à espada. É assim que ele vai morrer. Mas isso é mais para frente. Agora uma curiosidade histórica. Muitas das informações que a gente tem sobre a Batalha de Jerusalém, além da Bíblia, são encontradas nos registros de Senaqueribe, dos registros assírios. E como eu falei para vocês antes, os assírios eles gostavam de registrar os seus eventos, gostavam de registrar suas conquistas. E eles faziam isso na escrita cuneiforme, que a gente conhece na escola, naqueles tabletes assim de barro. E o que acontece? Muitas das informações que nós temos sobre a batalha por Jerusalém, que são encontradas nos anais de Senaqueribe, são engraçadas. Por quê? Porque como eles não conseguiram conquistar Jerusalém e eles perderam a guerra, digamos assim, eles supercompensaram em outras coisas. Então você tem um relato extremamente detalhado da conquista de Laquis, você tem um relato extremamente detalhado da humilhação que Ezequias sofreu, mas quando chega na parte da cidade, você tem uma frase rapidinha assim, e teve a cidade. O meu gato tá passando aqui atrás. E você tem um relato rápido, e teve a cidade, ponto, acabou. Então os assírios, por não terem obtido vitória, eles acabaram passando rápido por cima
por cima da conquista toda de Jerusalém. E isso ficou para a história, digamos assim, né? Eles exageraram em outros relatos para poderem compensar o fato de que eles não conseguiram conquistar a cidade. E nós entramos, então, no período final da vida de Ezequias. E agora, Giovana? É engraçado, Ezequias viveu muitas aventuras, mas Ezequias teve um governo relativamente curto, comparado a outros que vieram antes dele. Por exemplo, Uzias reinou quase 51 anos, 52 anos. Manassés, que é o filho de Ezequias, vai reinar muito tempo. Ezequias não vai reinar tanto tempo, mas ele tem tantos eventos na sua vida que parece que ele reinou mais. Pois bem, após a batalha, Ezequias vai ganhar um prestígio muito grande na região como rei que conseguiu derrotar os assírios, como rei que resistiu ao domínio assírio. E por isso muitas nações vão enviar presentes para eles e ofertas para o templo. Ezequias precisou construir depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos, objetos de valor. Ele tinha armazéns só para poder estocar trigo, vinho e azeite. Ele também construiu várias obras públicas de reformas em vários locais do reino. Ele teve uma administração muito boa, as colheitas foram muito boas, tudo cumprindo uma profecia do Senhor de que ele experimentaria prosperidade após a derrota dos assírios. E aí tem um evento final dos embaixadores da Babilônia que todo mundo conhece. Lembra lá no início quando eu disse que Ezequias pegou uma inspiração dos babilônicos que se rebelaram contra a Síria? Então, o rei daquela época que promoveu aquela rebelião, que a Bíblia chama de Merodach-Baladã, ele tem um outro nome, no caso, se você for pegar pelos anais babilônicos, ele envia várias cartas de presente para Ezequias, ele envia cartas e presentes para Ezequias, e o Senhor permite que isso aconteça para testar o coração de Ezequias. Então, quando os embaixadores da Babilônia chegam em Jerusalém, Ezequias recebe todos eles muito bem, e ele basicamente faz um tour pelo palácio dele, e ele mostra tudo, ele mostra todos os armazéns, tudo que ele tem, todos os seus tesouros, ele basicamente fica se gabando por algumas horas ali, ele faz um passeio pelo palácio com os embaixadores da Babilônia, e aí quando os embaixadores vão embora, o profeta Isaías chega e pergunta, de onde vêm esses homens aí, Ezequias? Ele fala, não, vieram de uma terra distante, se chama Babilônia. Ele literalmente fala isso, vieram de uma terra distante que se chama Babilônia. E aí você tem então a pergunta de Isaías. Isaías pergunta, o que eles viram no seu palácio, Ezequias? E aí Ezequias, eu mostrei tudo. Eu mostrei tudo que eu não tinha, não tem nada no meu tesouro que eu não tenha mostrado para eles, não tem nada que eu tenha escondido deles. Isaías vira para ele e fala assim, tudo bem, um dia tudo que se encontra no seu palácio, tudo que os seus antepassados acumularam até os dias de hoje, vai ser levado para esse lugar distante chamado Babilônia. E não vai restar nada. Alguns dos seus próprios descendentes vão ser levados e vão se tornar eunucos para o rei da Babilônia. E aí o Ezequias sorri e fala, poxa, legal, porque isso pelo menos significa que enquanto eu estiver vivo não vai acontecer nada de ruim. E a Bíblia não diz o que Isaías faz, mas nesse momento seria o momento de Isaías botar a mão na cabeça e ir embora. Pois bem, Ezequias vai morrer com 44 anos de idade. Como eu falei, ele viveu muita coisa, mas ele morre novo e ele tem um governo bem curtinho. E a morte dele vai ser uma morte bastante homenageada em Israel, em Judá. Eles vão fazer várias homenagens, ele vai ser sepultado com muitas honras. E quem vai assumir o seu governo vai ser o seu filho Manassés. E depois dessa grande aula, que eu recomendo que você assista com pausas, nós vamos então nos ver na aula seguinte, a aula 8, onde nós vamos falar sobre Manassés, Amon e Josias. E lembrando sempre, anotações, perguntas, e não deixe nenhuma dúvida passar. Coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. E assista esse vídeo de novo se você sentir a necessidade. Eu vejo você na semana que vem e até lá.